Olá, eu sou a Carol e eu fiz essa pesquisa com o Richard. Nosso objetivo é fazer uma introdução à linguagem de programação Swift, desde sua origem até exemplos. O Swift é uma linguagem de programação relativamente nova. Seu criador, Chris Lattner, começou seu desenvolvimento em 2010, mas o Swift só teve sua primeira versão lançada oficialmente em 2014, durante a Apple Worldwide Developer Conference, evento mais conhecido pelo acrônimo WWDC, como um anúncio surpresa. Ela foi projetada para ser uma substituta da linguagem usada anteriormente pela Apple, o Objective-C, e foi até mesmo apresentada como o Objective-C sem a parte do C, prometendo ser mais rápida e fácil de trabalhar. No ano seguinte, durante a WWDC de 2015, a versão 2 do Swift foi divulgada, e junto com ela, o anúncio de que a linguagem se tornaria open source. E a partir daí, o crescimento da linguagem foi gigante. A versão 3 do Swift trouxe mudanças imensas comparada ao Swift 2. Muitas coisas foram otimizadas e outras coisas adicionadas, porém a mudança de tantas coisas causou diversas aplicações problemas de códigos quebrados. Foi uma das maiores mudanças que a linguagem sofreu, mas depois disso, a evolução foi muito mais suave. Muito conteúdo do Swift 3 até mesmo ainda pode ser aplicado na versão atual, com uma alteração ou outra. A liderança do projeto da linguagem foi transferida para Ted Kremenet em 2017, quando Lattner, o criador, deixou a Apple. Na WWDC de 2019, foi anunciado o SwiftUI. Diferente do Swift puro, o SwiftUI tem uma interface declarativa e voltada para a criação de interfaces de forma mais simples. E assim como da outra vez, é possível ter uma aplicação escrita em Swift e SwiftUI ao mesmo tempo. Desde que a linguagem se tornou open source, a comunidade cresceu imensamente, melhorando a linguagem de diversos modos juntamente à Apple. No Swift.org, o site oficial da comunidade, há um espaço contendo a documentação da linguagem, blogs para divulgar novidades e informações, e espaço para contribuições da própria comunidade. Um exemplo dessas contribuições é que houve a integração do Swift Playgrounds, uma ferramenta antes disponível apenas para iPad, ao Xcode para Mac. Por ter uma comunidade tão ativa, existem diversos conteúdos disponíveis sobre a linguagem, que vão desde documentações e palestras disponibilizados pela Apple, até criadores de conteúdo publicando vídeos e artigos sobre Swift e frameworks. Algumas menções honrosas vão para Code with Chris, Sean Allen, Ray Wenderlich e Hacking with Swift. Apenas uma correção rápida, o Hacking with Swift é o nome do blog, no qual o Paul Hudson publica seus artigos sobre Swift. Recentemente, também foi disponibilizado no YouTube uma série de palestras da Universidade de Stanford sobre desenvolvimento de aplicativos usando o SwiftUI. Atualmente, o Swift se encontra na versão 5.5, lembrando que após o lançamento do Swift 3, as versões não foram lançadas anualmente. E o SwiftUI se encontra na versão 3, uma versão por ano desde seu anúncio em 2019. Falando um pouco mais sobre a parte técnica do Swift, ele usa o compilador LLVM, no qual o criador do Swift também trabalhou, e usa o mesmo runtime do Objective-C, o que permitiu a integração das duas linguagens. Porém, para se usar o Swift, é necessário estar na versão 7 do iOS, 10.9 do macOS ou versões superiores a elas. Em comparação ao seu antecessor, o Swift se desfez completamente da necessidade de pontos e vírgulas, adotando uma sintaxe mais limpa e mais parecida com outras linguagens orientadas ao objeto. Como seu foco maior também era a segurança, a maior diferença é que o Swift não trabalha com seus ponteiros de forma explícita, e sempre faz a inicialização de variáveis e constantes primeiro, garantindo que nenhum valor será nulo. No caso do Swift, o operador nulo se chama nil, visando minimizar a quantidade de crashes. Mas claro, existem casos em que variáveis não são inicializadas no começo, e são inicializadas em runtime, por exemplo. E para esses casos, o Swift faz uso dos chamados opcionais, e passa a ser trabalho do programador garantir que esses valores não serão nulos quando forem necessários. E nesses casos, o nil passa a ser um valor válido. Outro detalhe interessante do Swift é que ele tem suporte completo para caracteres Unicode, o que significa que você pode nomear uma variável com um emoji se você quiser. Ainda sobre a parte técnica do Swift, para gerenciar suas dependências, é possível utilizar as ferramentas Swift Package Manager
Cartage ou Cocoa Pods. O Swift Package Manager foi o primeiro a ser oficialmente fornecido e suportado pela Apple. Ele nativamente é integrado ao Xcode 3.0, até as versões atuais. Sua ideia, comparada aos demais iniciadores, é ser mais rápido e fácil de usar. O principal uso da linguagem Swift é para o desenvolvimento nativo de sistemas da Apple. Killer application dessa linguagem são alguns aplicativos nativos e o sistema operacional da Apple. Algumas funcionalidades interessantes, diferentes de outras linguagens, são: é possível a interpolação de strings, oferece alguns conceitos modernos, como type safe e o conceito de opcionais. É excelente com programação funcional, tornando possível mesclar orientação a objetos com a programação funcional. Agora eu vou mostrar alguns códigos simples. O primeiro exemplo é bem simples, ele apenas imprime Hello World no console. O segundo exemplo, ele fala de variáveis e constantes, e variáveis precisam ser setadas com var antes do nome, e elas podem ter seus valores alterados. Constante precisa ser setado let antes do nome, e aqui ela está como Apple, e aí se eu tentar alterar o valor dela, ela dá um erro. No terceiro exemplo, fala de tipos de dados e strings de várias linhas. O S, que é do tipo character, o número 1 inteiro, do tipo int, e aqui está as variantes do int, que basicamente aumenta o intervalo. O float, que representa um número de ponto flutuante, 32 bits, e o double representa um número de ponto flutuante, 64 bits. E true ou falso, que é do tipo booleano. E aqui está a forma de representar uma string com várias linhas. No próximo exemplo, fala do if-else e de como dar print de uma variável junto com uma string. E aqui a gente inicia uma constant number que recebe um int aleatório de menos 5 a 5. E aí, se esse número for menor que 0, ele imprime a string junto com a constante no meio. E aqui, se ele for maior que 0, ele vai imprimir que é positivo. Se ele for menor que 0, ele imprime que é negativo. E aí, se ele for 0, que tipo, se não cai nenhum dos dois nesse caso, ele fala que ele é neutro. Nesse exemplo, a gente vê switch case. Aqui ele printa no console para a gente escolher um número que esteja entre 0 e 10. E aí aqui ele verifica se dentro da constante input tem realmente um inteiro. E ele dá switch nesse input. Caso esteja entre 0 e 4, ele printa 5 e 10 também. E caso não esteja entre 0 e 10, ou seja, não caia nenhum desses dois casos, ele vai printar o default, que diz que o número está fora do conjunto. E se caso o input não seja do tipo inteiro, ele diz que não foi digitado nenhum número. Esse aqui é um exemplo de while e for, que no for basicamente ele vai, para cada número que está em números, ele vai printar esse número, e o while ele vai ter a variável n setada com 4. E aí a cada loop desse while, ele printa o n e ele incrementa o n depois. E por último, a gente tem uma função com retorno e uma sem retorno. Aqui é uma função básica de multiplicação, que vai passar como parâmetro dois inteiros e vai retornar um inteiro. E aí o inteiro que retorna é a multiplicação desses dois inteiros que foi passado como parâmetro. E a outra função que não tem retorno, basta passar uma string como parâmetro e ela só vai printar essa string. E aqui está a forma de usar essa função. Essa aqui é a que tem o retorno, e essa aqui é a que não tem o retorno.